Aleluia, glória a Deus. Vamos então começar a nossa jornada de falar sobre dízimos e ofertas no tempo da graça. Amém? Existe uma pergunta que sempre é feita. Se eu já fui liberto da lei, por que eu ainda preciso entregar os meus dízimos? Às vezes as pessoas falam isso. O dízimo é do tempo da lei. Eu já fui liberto da lei. Então por que eu tenho que entregar? Eu tenho uma pergunta melhor para você então. Qual que é o primeiro mandamento dos 10? Alguém lembra? Amarás a Deus sobre todas as coisas. Você deixou de amar a Deus porque é no tempo da lei? Amarás o seu próximo como a ti mesmo, é o segundo mandamento. Você deixou de amar o irmão porque era do tempo da lei? Nem tudo, simplesmente porque era da lei, você vai deixar de fazer. Mas você tem que entender por que você não vai deixar de fazer. Veja, querido, não é mais uma questão de precisar entregar o dízimo. É uma questão de ter uma oportunidade de fazê-lo. Não é uma questão de mandamento. Você não faz porque você está debaixo de uma ordenança. Você tem que dar dízimo. Você tem que dar oferta. Ninguém quer ser servido dessa forma. Deus não quer que você o sirva dessa forma. Imagina se houvesse um mandamento de que... Deixa eu pegar aqui um interessante. De que o marido tivesse que beijar a esposa todos os dias. E chegasse o momento de dar o beijo na esposa, vou pegar o Fernando e a Oliane. O Fernando chegasse na Oliane e dissesse assim: meu amor, eu estou te beijando. Mas eu estou te beijando porque eu não quero ser amaldiçoado pela lei. Eu não quero que caia maldição sobre mim. Ou eu estou te beijando para que você fique feliz e faça comida para mim. Como é que a Oliane se sentiria se o Fernando só desse um beijinho nela assim, debaixo da lei? Ultrajada, muito chateada. Deus também, irmãos, não está nem um pouco interessado em que eu e você sirvamos a Ele com medo. Deus não está interessado que eu e você sirvamos a Ele achando que a qualquer momento Ele está pronto para te dar um cascudo, que Ele está pronto para poder pesar a mão sobre você, que Ele está pronto de tirar alguma coisa de você. Veja, quem tira alguma coisa, quem rouba, é quem? O diabo. Ele é que é o ladrão. Ele é que vem para roubar, matar e destruir. Muitos anos atrás, eu me lembro que um irmão chegou em mim e me repreendeu severamente. Pastor, aquele texto não está falando do diabo, desse que eu acabei de falar para você. Que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Está lá em João 10, 10. Eu falei para ele, então quem que é? Ele falou, não sei. Mas não é o diabo que está falando ali. Está falando de pastores. Eu falei, olha, irmão, se você ainda não teve entendimento de que o diabo é quem vem para roubar, matar e destruir, você está em sérios problemas. Você está correndo sérios riscos. Daqui a pouco você vai achar que é Deus quem está vindo para roubar, matar e destruir você. Porque ele quis dizer que era pastor, né? Que o texto ali está falando. Olha, eu e você vamos cumprir a lei. Que isso, pastor? Você mudou a conversa? Não, não mudei, não. Eu vou te explicar como que é. Se o primeiro mandamento lá dos 10 é amarás a Deus acima de todas as coisas, por que você consegue amar o Senhor? Que alguém me responda. Alguém consegue me responder? Não? É porque Ele te amou primeiro. Você só consegue dar a Ele amor porque Ele te amou primeiro. Você só consegue amar o irmão porque o Senhor, não é porque o irmão te amou primeiro, não. Porque senão é troca mesmo. Mas porque o Senhor te amou primeiro. Você só consegue dar seus dízimos do jeito certo se você entender que aquilo que você tem, tudo que você recebeu, tudo que você recebe, vem dele. Aí para você não é problema. Você consegue dar oferta, você consegue abrir a mão tranquilamente, porque você sabe que da onde que aquele veio, tem muito mais. Então, um grande segredo aqui é eu e você entendermos essa questão do amor. Eu quero falar de algumas verdades sobre dízimos de ofertas nesses dias. Mas eu acho que é muito importante, é necessário
nós estabelecemos a base correta, princípios corretos. Certamente, no tempo da graça, nós vamos dar o dízimo. Mas nós vamos dar o dízimo como resultado de revelação desse amor por nós. Eu quero começar lendo com você alguns versículos que falam de amor, mas eu vou lembrar você aonde que o amor aparece. Todo mundo aqui crê, já aprendeu, já entendeu que nós somos seres espirituais. Amém? Tem alguém que tem essa dúvida? Tem alguém aqui que acha que veio do oco do pau? Tem alguém aqui que acha que nasceu da pólvora? Não? Todos nós somos seres espirituais. Gálatas 5:22, não precisa abrir, Diego. Lá diz, mas o fruto do Espírito é... Qual que é o primeiro? Alguém abra a Bíblia. Gálatas 5:22. Qual que é o primeiro fruto que está lá? Lê de novo. Às vezes só as Bíblias aí que tem uns que trocam os negócios. Ok. Lê para mim em voz alta, então, Liane. Entretanto, o fruto do Espírito é amor. É amor. Gálatas 5:22. O fruto do Espírito é amor. O primeiro que está ali é amor. Eu e você precisamos ter esse entendimento. Quero ler vários versículos que vão te mostrar, vão provar para mim e para você que a vida do crente, a vida do cristão, ela tem que ser caracterizada pelo amor. Eu tenho tentado falar isso aqui várias vezes. Nossa igreja vai ser conhecida como a igreja do amor. A igreja que ama os irmãos. Primeiro versículo, está lá em João 13:35. Olha o que diz. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos. Como é que alguém é conhecido se é discípulo? Se tiverdes o quê? Irmãos, vocês estão acordados? Vocês estão comigo? Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Se alguém quer dizer que é discípulo de Jesus, ele vai ser conhecido pelo amor. Segundo versículo, está lá em 1 João 3,14. Está rápido. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Você já passou da morte para a vida. Já é salvo. Porque amamos os... Olha a certeza, uma das certezas da salvação. Você sabe que você passou da morte para a vida porque você ama. E ainda diz mais. Aquele que não ama permanece na morte. Quem não ama permanece na morte. Uau! Próximo versículo, Romanos 13, versículo 8. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a... Espera aí. Romanos, até onde eu lembro, está no Novo Testamento. E quem escreveu Romanos foi? Paulo. Paulo foi o pregador da graça. E o pregador da graça está dizendo, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Em algum lugar diz que não é para cumprir a lei? Não. Está dizendo que você não dá conta de cumprir sozinho. Mas se o amor como fruto do Espírito está em você, então você dá conta de cumprir a lei. Não importa de que maneira que eu e você vamos dar testemunho de Cristo. Mas se não tiver amor envolvido, se não for fruto de amor, não tem valor algum. O mesmo homem que eu acabei de falar dele, Paulo, também escreveu o que está lá em 1 Coríntios 13, do 1 ao 3. Olha o que ele diz. Ainda que eu fale as línguas dos homens. Tem alguém aqui que fala a língua dos homens? Você fala português? Fala um pouquinho de inglês, um pouquinho de espanhol? Tem alguns que arriscam japonês, chinês. Eu sempre digo que eu nunca aprendi o português completamente. Aí eu esqueci ele quando eu vim para cá. Não consegui aprender o inglês direito. Então eu criei uma terceira língua, que eu nem sei o que é. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos. O que é as línguas dos anjos, irmãos? Falar em línguas? Paulo está dizendo, ainda que você fale essa, você pode até achar bonito. Você está ali falando em línguas.
Você pensa, eu sou o cara. Ele está dizendo, se não tiver amor, serei como o bronze que soa. Faz muito barulho. Blém, blém. Ou como o símbolo que retine. Dim, dim. Se escuta. Mas olha o que ele fala. Pula. Ainda que eu tenha o dom de profetizar. Eu tenho. E conheça todos os mistérios, que eu não conheço. E toda a ciência também não conheço. Mas ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, nada serei. Muita gente, irmãos, deixa eu te falar uma coisa que é uma grande tolice na vida. Alguém um dia me disse, pastor, estou indo para outra igreja. Eu falei, amém. Por quê? Porque lá tem poder. Eu falei, oh Deus. Amém. É o que você quer? Então vai buscar poder. Está bem ali, olha. Ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar um monte. Isso é poder, irmãos? Isso é manifestação de poder? Imagina, você chegar no morro mais alto aqui da região, que um dia nós vamos subir, fazer uma vigília lá em cima, e dizer para ele, sai daqui e vai para lá. Paulo está dizendo, cheio do Espírito, ele está dizendo, se eu não tiver amor, nada eu sou. E ainda que eu distribua todos os meus bens, que tem gente que acha que ele tem que ser assim, né? Eu sou muito rico, e eu vou dar oferta para todo mundo, e vou fazer coisas grandes na vida. Eu distribuo todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado. Se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é o que nos define, irmãos. O amor é o que define quem eu e você somos. Nós existimos por causa de um que nos amou primeiro. João 3,16. Põe para mim, Diego. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Olha lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o único gerado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu e você nascemos por causa de uma manifestação de amor. Diga isso para o seu vizinho. Você só existe porque alguém te amou. E não fui eu. Não, não precisava falar essa parte. Mas tá bom, eu peguei você. Nós só existimos porque um nos amou primeiro. Interessante. Existem algumas palavras no original das Escrituras para amor. Mas esse, que é o amor de Deus por nós, ele tem um nome interessante. Se você clicar lá, vocês que têm essas Bíblias chiques aí, eletrônica, se você colocar o dedinho lá, porque Deus amou o mundo, qual que é o original para esse tipo de amor ali? Como é que é a palavra no grego? Ágape. O ágape, no dicionário grego moderno, é muito interessante como ele define. É um amor sobrenatural por algo que você aprecia demais. Veja, querido, vou ser honesto. Às vezes, pastores passam por experiências muito interessantes. Porque eles investem em vidas. Eu não estou aqui, irmãos, eu não estou desabafando, não é isso. Hoje não estou fazendo desabafo. Mas estou te contando de uma experiência que pastores passam. Eles investem em vidas. E às vezes, quando ele acha que a vida está indo bem, quando ele acha que aquele irmão está avançando, de repente o irmão vem e faz alguma coisa, ou fala alguma coisa, e o pastor tem a tendência de ficar de que jeito? Decepcionado. Ele fala, puxa vida, tanto investimento para o irmão fazer isso, para ele responder dessa forma. Você sabe, a única coisa que vai manter a chama do pastor viva, Fernando, é o amor ágape. É o amor que dá sem esperar nada de volta. Mas é um amor muito louco. Porque ele dá sem esperar, mas ele tem a certeza que vai vir. Eu não sei que paradoxo que é esse, Leco. O Senhor se entregou sem esperar nada em volta, mas com a certeza de que eles iam vir. Que eu e você um dia íamos chegar a entregar a nossa vida para Ele.
Porque não é o que o texto diz? Porque Deus amou o mundo. Olha a revelação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, olha lá, que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Senhor já tinha certeza. Alguém vai me receber como Senhor e Salvador da vida dele. Esse foi o seu caso? Vou perguntar de novo, que alguns acham que não foram salvos essa manhã. Esse foi o seu caso? Amém. Aleluia. Eu e você não temos esse amor. Nós não nascemos com amor ágape. Você nasce com vários amores. Você nasce com o amor filéu, o amor amigo. Você nasce com um amor que te faz se sentir atraído por alguém. Não necessariamente para casar, mas existem amizades que são fantásticas. Amizade de um pai por um filho, amizade do Fernando por mim. Eu acho que você é meu amigo. Só checando, Fernando. Vai que as coisas mudaram de ontem para hoje. Existe o amor eros, que é o amor que Deus colocou no homem para se ser atraído por uma mulher. E numa mulher para se atrair por um homem. Aí vem uns malucos que querem mudar o amor. E dizer que não, agora é bom. O ágape, eu e você só vamos ter quando o Senhor entrar em nós. Eu fiz aqui um paralelo de dois tipos de amores, o do homem e o de Deus. O amor do homem, ele diz, eu quero para mim algo que o outro tem e que ele pode me dar. Quem casa dizendo, eu vou casar para ser feliz, cometeu um grande erro na sua vida. O amor de Deus diz, eu quero dar alguma coisa a ele, algo que ele não tem, só eu tenho, e é muito valioso, mas eu vou dar. Feliz o homem que casa dizendo, eu vou casar para fazer ela feliz. O amor do homem quer se enriquecer recebendo presentes que os outros podem dar. É bom receber presente, não é, irmãos? Eu gosto. Mas o amor de Deus quer enriquecer os outros, dando tudo que ele mesmo tem, que foi isso que ele fez. Ele diz, tudo que é meu agora é seu. O amor do homem é sentimento e desejo. Ele vem e vai quando quer. Não podemos forçá-lo a ficar com nenhum esforço próprio. O amor de Deus é muito mais uma questão de vontade, porque somos nós que decidimos dar ou não dar. Deixa eu te dizer uma coisa. O amor para mim, para você, é uma questão de decisão. Eu vou decidir amar. Eu vou decidir amar quando falarem mal de mim. Eu vou decidir amar quando não me amarem de volta. Eu vou decidir amar independente de qualquer causa. Às vezes as pessoas confundem quando o pastor às vezes é firme. Ele pensa, o amor acabou. Ao contrário, irmão. A Bíblia diz que o pai ama. Perdão. O pai faz o quê? Ele disciplina ao filho que ele ama. Eu sou igual. Eu disciplino os meus de vez em quando. Eles que o digam. Você disciplina os seus também, né? Nós devemos amar como bom samaritano. Quero ler com você essa historinha rapidamente. Está lá em Lucas 10, verso 25 em diante. Olha ali. E eis que certo homem, não interessa quem era, intérprete da... Então ele é alguém que caminhava debaixo do quê? Da lei. Se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. Esse povo da lei é uma maravilha. E disse-lhe, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, o que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse, respondeste corretamente, faze isso e... Interessante, né? A gente acabou de ler sobre salvação e amor.
Quem é salvo expressa o amor. Quem está expressando o amor é porque foi salvo. E Jesus está falando para esse fariseu, intérprete da lei, faz isso e você vai viver. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Aí Jesus falou, deixa comigo, filho. Eu vou te mostrar. Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem, lhe causarem muitos ferimentos, bateram nele, né? Retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote. Frisa aí, Diego. Descia quem? Ok. Por aquele mesmo caminho. E vendo, o sacerdote falou, cruz credo. Eu que não vou pôr a mão nisso. E passou de largo. Diz a Bíblia. Semelhantemente, um levita, descia por aquele lugar e vendo-o também, peraí um pouquinho, frisa aí, o levita olhou, esse cara todo ensanguentado aí, vou fazer de conta que eu não vi, vou passar de largo. Continua. Mas aí veio quem? O certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos. Ele fez uma análise. Está bem machucado esse menino. Bateram com força. Aplicando-lhes óleo e vinho. Um dia eu vou pregar sobre o óleo e o vinho no ferimento, você vai entender. E colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida desse homem. E se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Aí Jesus pergunta para ele, qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Aí o intérprete da lei, com um nó na garganta, responde, o que usou de misericórdia. Você vê que ele não fala, né, que foi o samaritano, ele fala, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse, vai e procede tu de igual modo. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, esse aí não era para ter entrado aí não, mas tá bom. Olha, irmãos, o sacerdote era a pessoa que fazia sacrifícios. Olha qual era o papel dele. Ele fazia sacrifícios pelo pecador diante de Deus. Ele era alguém que intercedia. Mas ele fazia isso de maneira apenas ritual. Porque na hora de fato, interceder por alguém que estava precisando de ajuda, ele passou de largo. O ministério de louvor, o levita, estava ali, responsável por louvor, oração, por montar, desmontar, um monte de coisa que eles faziam ali. Porque às vezes a gente acha que isso aqui é muito importante. Sabe, eu já escutei muita coisa, que o ministério de louvor é o ministério mais importante da igreja. Eu vou te confessar que é talvez o único que vai para o céu. No céu não precisa de profeta. No céu não precisa de pregador. Lá a gente vai ouvir do Senhor. No céu não precisa nem de bolo, Elisa. A gente vai comer os bolos do céu. Lá não sei se tem cozinheiro, lá não sei como é que vai ser. Mas a Bíblia é que nós vamos cantar santo, 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 o dia inteiro. Nós vamos cantar, digno é o Cordeiro que foi morto. Mas isso não torna um ministério mais importante do que os outros. Eu vou te dizer uma coisa, nós temos um ministério chamado Atmosfera. Vocês viram que tem um povo aí vestido com a camisa preta, né? Ele está lá na porta te recebendo. E às vezes você veio atrasado, porque seu telefone não tocou na hora certa. Ou se tocou, você acordou com a avó atrás do toco, porque é uma horinha a menos, né? Aí você falou, puxa vida, eu acordei mais cedo hoje. Já estou indo para a igreja de cara amarrada. Aí quando chega ali as meninas, o Fernando, a Olha, quem mais estava? Quem estava no ministério hoje? Sabrina, Samira e Oliane. E o Fernando. Muito bem. Aí a pessoa te recebe, olá, querido, seja bem-vindo. O Senhor tem uma palavra para o seu coração. Algo assim. Você já quebra a pessoa na emenda ali mesmo. O capeta que vinha empurrando ela ou segurando ela para não vir, já fala... Ai! É assim que funciona. O ministério infantil é importante? Muito importante.
A palavra é importante? Muito importante. Mas todas essas pessoas não expressaram o amor. O que eu estou falando para vocês hoje? Tá? Fernando, Oli, meninas que trabalharam na atmosfera, Roberto, Eliana, Fran, Pedro, no louvor, Diego, na mídia. Quem mais trabalhou em alguma coisa hoje? Thaís lá no fundo. A Thaís que está filmando aqui. A Thaís, a Michele, que também faz filmagem. Vou dizer uma coisa para vocês. Tudo que você faz tem que ter amor. Você vai fazer uma filmagem. Se você vier fazer uma filmagem simplesmente para cumprir o currículo, ela vai sair uma porcaria. Mas se você pensar assim, eu estou gravando, eu estou fazendo o meu melhor aqui, porque quem vai ouvir, pode ser que vai converter, pode ser que vai mudar de vida, pode ser que a palavra do pastor, uma frase que ele falar, vai entrar no coração dele e vai fazer diferença. Irmãos, eu não me lembro da palavra que o pastor pregou no dia que eu converti, mas eu me lembro da frase que me fez converter. Foi uma bronca que ele estava dando nos diáconos. E aquela bronca serviu para mim, eu falei, é isso que eu quero. Você se lembra da frase, ou do louvor, ou do que estava acontecendo no dia que você converteu? Lembra, Sabrina? Conta para mim um pouquinho, mas conta alto que a câmera tem que te pegar ali, o microfone. Olha, às vezes as pessoas me interpretam mal. Às vezes eu digo para elas que eu passo horas estudando para poder preparar uma palavra. Acho que elas pensam assim, esse pastor é muito exibido, ele só quer mostrar que ele é espiritual, que ele está estudando demais. Não é, irmãos. É porque eu fico assim, Deus, essa palavra tem que chegar no coração de alguém. Então me ajuda a escrever ela. Me ajuda. Se você olhar, eu preparo com tanto carinho. Porque eu sei que de alguma forma, em algum lugar, ela vai chegar. Ela vai tocar no coração de alguém. Eu já recebi ligação de gente lá do Brasil, irmãos. Lá do Brasil, que até já morreu. Ainda bem que ouviu minha palavra. A palavra do Senhor. Ouviu a palavra e mandou um recado. Me dá o WhatsApp desse pastor, pelo amor de Deus. Aí passaram meu telefone para ela. Ela me liga. Pastor, aquela palavra mudou minha vida. Eu amém, glória a Deus. Quem é a senhora mesmo? Eu sou a mãe do fulano. Quem é o fulano? Pois não interessa mais, né? A senhora foi salva? Aleluia, glória a Deus. Deixa eu orar com a senhora. Passa pouco tempo, ela bate a cachuleta, tadinha. Jeito engraçado de falar, né? Mas você vê, alcançou alguém lá no Brasil. A Bíblia diz que a palavra que sai da minha boca, ela não volta para mim vazia. Amém? Glória a Deus. Tá claro para você isso? Essa questão do amor? Vou te dizer algo, eu faço questão que fique gravado aqui. As pessoas têm uma concepção muito errada de qualquer igreja que está debaixo do poder de Deus, qualquer igreja que está no lugar certo. Vou te falar uma questão aqui. A igreja que está fazendo aquilo que o Senhor chamou ela para fazer, não é a igreja grande, mas também não é a igreja pequena. Não é a igreja forte, mas também não é a fraca. Não é a igreja que tem um louvor poderoso, mas não é também a igreja que tem um louvor mais ou menos. O que diferencia, o que faz a distinção de uma igreja que está fazendo aquilo que o Senhor mandou ou não, é se ela ama ou não. Se a igreja ama, ela está no caminho certo. O que está acontecendo? Do meu carro? A comida das crianças tá lá dentro, eu tô tentando não te interromper. Obrigada, pastor. E se eu não perguntasse, vocês iam ficar agoniados aqui até quando? Ia pular, irmão, vocês podem ter liberdade comigo. Aleluia. Às vezes é muito fácil dizer que a gente ama alguém.
Às vezes é muito fácil você dizer que... Mas vou te dizer algo. Muitas vezes nós temos dificuldade de ir amar a pessoa que está precisando de ajuda. Eu vou te falar que, como pastor, eu tenho aprendido muita coisa na minha vida. Às vezes eu preciso gastar tempo com alguém por amor. Às vezes eu preciso tirar acesso da pessoa à minha vida por amor. Às vezes eu preciso dizer para ela, procure um psicólogo por amor. Uma vez um rapaz me disse que ele me ligava todos os dias. E um dia, na hora que ele ligou, uma voz falou assim dentro de mim: então tá certo. Eu falei, mas Senhor, eu só estou ouvindo o irmão, só estou conversando com ele. Não tá certo. E na hora que ele foi conversar comigo, ele falou assim, pastor, para mim é tão bom conversar com o senhor. O senhor é meu psicólogo. Eu falei, eu entendi, Senhor, não tá certo mesmo. Você conversa comigo, você se sente melhor, irmão? Sim, amém. Olha, eu acho bom ouvir isso, mas eu quero te dizer, você precisa do Senhor. Você não precisa de mim. Por um tempo eu te ajudei, mas agora você vai fazer uma coisa. Eu vou te ensinar a buscar o Senhor todas as vezes que você for ligar para mim. Mas como, pastor? Você vai orar meia hora antes de me ligar. Nunca mais ligou. Por quê? Porque o Senhor supriu as necessidades dele. Pastor, mas você não quer ser pastor? É lógico que eu quero. Mas eu não posso nunca ser maior do que o Senhor na sua vida, querido. Eu posso te mostrar o caminho, dizer, olha, por aqui que você tem que ir. Amém? Vamos entrar aqui na palavra, então. Só agora. Horário é aquilo ali, Diego, que eu estou vendo ali? Aleluia. Primeiro princípio sobre o dízimo. O dízimo se perdeu ao longo da vida da igreja. As pessoas perderam a verdadeira revelação do que é dízimo. Eu sei que muitos não gostam quando a gente faz comparações, faz alegorias, mas eu me sinto muito confortável de fazer alegoria também, de fazer comparação. Paulo fez, em Gálatas também, quando ele fala de Sara e Agar, e ele compara as duas, lembram das duas mulheres, Sara e Agar? Ele compara elas a duas alianças, uma que é baseada na lei, outra que é baseada na graça. Para você entender esse dízimo que se perdeu, eu vou te contar sobre 3 parábolas. Na Bíblia está cheio desse negócio de 3 parábolas, e tem um porquê. Todas elas estão sempre dentro do mesmo contexto. Em Lucas 15, existem 3 parábolas ali. A primeira é a da ovelha perdida, a segunda é da dracma perdida, e a terceira é a do filho pródigo, que eu vou trocar para filho perdido. Na primeira parábola, o Senhor fala do pastor que possuía 100 ovelhas e, de repente, ele deixa 99 e ele vai buscar uma. Mas veja bem, a Bíblia diz que ele deixou 99 aonde? No aprisco. E ele vai lá fora buscar uma que saiu do aprisco. Mas repita aqui comigo, ela era ovelha. Repita, ela era ovelha. O pastor deixou as 99 e foi buscar a ovelha. Nenhum pastor faz isso. Porque ele prefere proteger as 99. Mas Jesus foi buscar. Muita coisa está implícita aqui. Se o Senhor deixou as 99 e foi buscar uma, porque ele sabia que as 99, primeiro, antes de mais nada, estavam seguras. Entende? Ele não ia comprometer 99. Segundo, ou segunda parábola, é a da dracma perdida. A Bíblia diz que uma mulher tinha 10 moedas, 10 dracmas, mas ela perdeu uma. Então, ela faz o quê? Quem lembra a história?
Sim, mas tem dois elementos fundamentais aí. Quais são os dois elementos fundamentais na busca dela pela dracma? Ela varre a casa, mas tem uma coisa que ela faz que você não está lembrando. Ela acende a candeia. Ela acende a candeia. Não vou falar da varrer a casa, não. Mas acender a candeia, a lamparina aponta para o Espírito. A primeira parábola nós temos o próprio Senhor Jesus, o pastor, que vai atrás da ovelha perdida. No segundo, você tem alguém buscando o que perdeu, a dracma perdida, algo valioso que foi perdido, com auxílio de quem? Do Espírito Santo. Mas a terceira é um pai que está buscando o quê? Ele está esperando o filho voltar. O pai não deixou o filho que estava com ele em casa e foi atrás do outro. Mas é interessante que o pastor deixou a ovelha, deixou 99 e foi atrás de uma ovelha. Ovelhas a gente vai atrás dela. Filhos, a gente tem a certeza que eles voltam sozinhos. Eles sabem o caminho da casa para o pai. Às vezes você acha que pastor não faz as coisas do jeito certo. Olha, irmão, vou falar uma coisa para você. Eu erro demais. É verdade. Mas tem muito filho, isso está gravado, que eu não fui atrás dele. Que eu espero que um dia volte para casa. Entende? Se fosse ovelha, eu ia dizer, tadinho, ele ainda não entendeu, deixa eu correr atrás. E quando é ovelha, eu corro atrás. Essas três parábolas, elas falam de três momentos, tanto na história da igreja, quanto na sua história pessoal. Elas três mostram as três pessoas da Trindade. A primeira aponta para Cristo, como eu falei para você. A segunda, ainda que tenha uma mulher envolvida, e você sabe que a mulher na igreja, ela é símbolo de quem? Diga, da igreja, pastor. É. Na segunda, a igreja está procurando a dracma perdida, mas com o auxílio do Espírito. Nós estamos vivendo hoje a dispensação do Espírito Santo. A terceira, o pai está esperando os filhos voltarem para casa. Tudo é profético, irmãos. Tudo na Bíblia é profético. Todas elas ilustram esse mover de Deus, um Deus triuno ao longo da história. Mas há uma revelação que Deus tem restaurado na igreja nos últimos dias, que é a revelação do crescimento. Hoje o rebanho já é grande. Não o rebanho só da Past Church em Canérico, mas o rebanho do Senhor ao redor do mundo é um rebanho muito grande. Existe sim um entendimento que nós somos ovelhas. Todos nós somos ovelhas do aprisco. Mas o entendimento que você precisa ter é que você é filho. Esse tem que ser muito mais forte. Porque senão você não sabe para onde você está indo. Os filhos sabem para onde eles estão indo. Filhos não pedem uma reunião na casa do pai por nada. Eu vou te dizer uma coisa. Quem aqui tem o papai vivo ainda? Levanta a mão. Ok. Se o seu pai, Sabrina, e se não for, olha, se não for do jeito que eu estou falando, você pode me rebater, sem medo. Se seu pai ligar para você assim, Sabrina, domingo que vem, eu quero todos os meus filhos aqui em casa, eu quero ter uma reunião com eles. Você deixa de ir? Você vai deixar de ir? Não? Se ele falar, olha, é muito importante. Você deixaria de ir, Fernando? Seu papai, eu sei que já não está mais aqui. Mas se ele dissesse, Fernando, eu vou ter uma reunião, se ele tivesse, eu preciso que você venha. Estou assumindo que você mora no Brasil. Não estou assumindo que você mora aqui. Mas está lá no Brasil, você mora ali uns 100 quilômetros dele. Eu preciso que você venha. Meu filho, você vai. Muitas pessoas, às vezes, não vêm na reunião do pai porque ainda não são filhos. Não entenderam o quão importante é ser filho. Elas vão na reunião do pastor. Elas vão como ovelhas. Elas vão para ser alimentadas. Elas vão para ser tiradas os carrapichos. Elas vão para ser podadas, a pelezinha delas. Mas elas não têm essa consciência de que eu estou indo cultuar meu pai. Eu estou indo para a festa do meu pai. Os meus irmãos estão lá. Não entendeu esse amor ainda. Está entendendo? Amém. Pastor, você não sente vontade de ficar em casa alguns domingos? Quase todos. Confesso para você.
Mas para mim a reunião do meu pai é mais importante. Eu não estou dando bronca. Eu estou mostrando para você que você precisa urgentemente adquirir essa consciência de filho. A mulher que perde a dracma, que perde a moedinha, a Bíblia diz que era moedinha de um certo metal. Era uma moeda de prata. A prata, na Bíblia, ela aponta para a redenção dos filhos. Essa mulher, em tipologia, ela é a igreja. Por que você acha que o Senhor colocou aquilo ali? Ele poderia ter feito ela perder qualquer coisa. Primeiro que não era comum mulher juntar dinheiro naquela época. Ela poderia ter perdido uma fazenda. Fazenda naquela época era um pedaço de tecido muito grande. Ela poderia ter perdido o anel dela. Ela poderia ter perdido o sapato bonito, sei lá. Né? Ela perde uma moeda de prata. E ela fica desesperada. Ela varre a casa. Ela acende a lamparina. E ela vai atrás. Deixa eu ler para você do jeitinho que eu pus aqui. Por que 10 moedas? Uma moeda de 10 é qual percentual? 10%. A mulher tinha perdido 10%. A igreja perdeu a revelação do dízimo no decorrer da história. Nós não damos dízimo por obrigação, nós damos por revelação. A parábola diz que a mulher tomou a candeia, que simboliza, né, o Espírito, a palavra de Deus, para procurar a parte perdida. A minha oração por você é que o Senhor sempre tenha vivo no seu coração a verdade do dízimo na palavra, que o Espírito Santo vai trazer ao seu coração. Há muito tempo eu ensinei aqui o porquê que Deus pediu 10%. E o que significava esses 10%? O que ele faz com o seu dinheiro? A Bíblia diz que todo o dinheiro, ele é de origem o quê? Iníqua. Diga, iníqua. Todo o sistema financeiro, ele está condenado na iniquidade. Mas você sabe que o dinheiro é algo, moralmente falando, neutro. Se um homem bom usa o dinheiro, o dinheiro, se torna bom. Mas se um homem mau usa o dinheiro para a sua perversidade, então o dinheiro dele se torna mal. O dinheiro, ele segue a influência do seu dono. Ele segue aquilo. Eu sei que eu estou falando muito devagar, está te dando sono, mas não durma. Preste atenção. Como não existe homem bom nenhum, na verdade, na face da terra, então a Escritura trata o dinheiro todo como iníquo. Não existe homem nenhum na face da terra que é capaz de santificar o seu próprio dinheiro. Você pode lavar suas notas de 100 com sabão, com detergente, com bucha, não vai santificar ele. Não vai tornar ele santo. O que torna o seu dinheiro santo, o que santifica as suas finanças, é o dízimo. Vamos ler o que diz lá em Lucas 16, 9 e 11. Põe para mim. E eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que, quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Pula. E o Senhor continua. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Irmãos, às vezes a gente lê as coisas da Bíblia, a gente passa batido. Vou traduzir para você o que o Senhor está dizendo. Se alguém não é fiel na riqueza de origem iníqua, traduz aí para mim, o que é a riqueza de origem iníqua? Dinheiro. Se alguém não é fiel no trato com o seu dinheiro, Deus está dizendo,
como é que ele vai ser? Deixa eu ler aqui de novo. Quem é que vai confiar nas mãos dele as riquezas verdadeiras? Diga assim, riqueza verdadeira é tudo aquilo que tem origem espiritual. Muitos acham que se forem fiéis nas coisas espirituais, o Senhor lhes dará dinheiro. É isso que a gente acha. Mas o que o texto está dizendo aí é exatamente o contrário. Se eu for fiel com dinheiro, então Deus nos dará coisas espirituais. Está entendendo a seriedade da questão do dinheiro e do jeito que você trata com ele? É o próprio Deus que está dizendo o seguinte: como é que você quer que eu te dou riqueza espiritual se nem a material que fui eu quem te dei, você não está sabendo lidar com ela? Como é que você quer avançar? Se você acha que 10% que você dá, você está alimentando o pastor, você está cuidando da vida. Sabe, irmãos, vou te dizer claramente na Bíblia, o dízimo na Bíblia, ele é para uma única função. Duas. Vou dividir em duas. É porque eu ia falar tudo num só. Diga, cuidar de quem prega e cuidar da igreja onde é pregado. O dízimo é só para isso. Dízimo não tem que ser usado para campanha de igreja. Como a Thaís e o Cleiton criaram essa campanha da expansão da igreja, estão fazendo a coisa certa. Porque não é para ser tirado dos dízimos da igreja mesmo. Dízimo é para manutenção da casa. Não é isso que está lá em Malaquias? Trazei todos os dízimos da casa do tesouro para que haja mantimento. Agora, se for só para ter mantimento e não ter quem prega na casa, então para que vai? Estão entendendo onde é que está a explicação? Mas aí alguém diz, ah, não, eu dá 10% do que eu ganho, Fernando. É ruim, hein? Eu vou confessar para você, você vai se assustar. Mas me deixa terminar tudo, não saia da igreja, ok? Não jogue pedras. Me deixa terminar minha frase. Eu não sou dizimista. Nunca fui. Dizimista é para quem dá 10%. Eu sou obrigado a te confessar que eu dou muito mais do que 10%. Então, no título de dizimista, de fato, eu não sou. Mas se tem alguém que reconhece que tudo que tem vem do Senhor, sou eu. Tudo que eu tenho é dele. Tudo que eu tenho foi ele que me deu. E eu sigo dizendo que da onde veio, tem muito mais para vir. Entenderam? Ou alguém vai sair falando que eu falei que eu não sou dizimista? Eu dou um puxão de orelha a você depois. Entendeu, Fernando, que eu falei? Eu sei que o que eu estou falando aqui, irmãos, é algo muito assim, difícil de entrar. Não é fácil. Eu virar e dizer para você o que eu acabei de falar aqui, né? Mas eu li o texto primeiro. Que quando você é fiel nas finanças, do seu dinheiro, o jeito que você trata com ele, como você dá suas ofertas, seus dízimos, aí o Senhor pode confiar riquezas espirituais. Para você digerir isso, vai levar um tempo. Tem muita gente que vai sair daqui hoje e vai abrir a Bíblia em casa e vai ler. Faça isso. Pega o versículo que eu li. Se quiser minha palavra, eu ponho lá no grupo do WhatsApp para você poder. Aliás, hoje eu vou pôr ela lá. Quem quiser olhar, que olhe, aí você vai entender. Foi o Senhor quem disse. Como é que alguém quer receber riquezas espirituais se nem a financeira que eu estou dando para ele não consegue ser? Mas eu vou te contar uma coisa. Não está na minha palavra, então você não vai caçar isso lá depois que eu não escrevi isso. Vou falar do jeito goiano, gente, você que vai assistir depois. Quanto mais mão aberta você for, mais você vai ter. Não é porque o Senhor está te recompensando, não é isso. É porque o Senhor entendeu. Eu preciso de um canal para fazer o dinheiro chegar ali, 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 ali. E ele não está segurando? Manda nesse canal. Manda nesse cano aqui que vai fluir rapidinho. Porque às vezes tem uns canos que estão entupidos. Entupido pela incredulidade, entupido pelo medo, entupido por uma série de coisas. Aí Deus põe para fluir, o negócio fica igual aquelas veias entupidas no coração. Que o meu cano esteja sempre aberto, Senhor. Amém. Porque eu sei que quanto mais eu soltar, mais Ele vai confiar na minha mão. Amém. Quando você entrega seu dízimo,
você abençoa todo o seu dinheiro. Paulo diz que as primícias, se elas forem santas, então toda a massa vai ser santa. Olha o que está lá em Romanos 11:16. É o que eu acabei de falar, mas de um jeito mais bonito. Ali. E, se forem santas, as primícias da massa. O que é primícia, irmão? O primeiro. Igualmente, o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos serão. Deixa aí o texto. Agora que eu vou dar um novo, Senhor, fecha a porta, não deixa ninguém sair. A Bíblia diz que Jesus é a primícia dos que dormem. Alguém lembra desse versículo? Ele é a primícia dos que dormem. Mas a Bíblia também diz que ele é a raiz, nós somos os ramos. Nós estamos inseridos nele, nesse tronco por onde a vida, a seiva flui. O Senhor está dizendo o seguinte: se a primícia for santa, então toda a massa vai ser. Se a raiz for santa, então toda a árvore dos ramos vão ser. A Bíblia está colocando, comparando, eu sei que é difícil de ouvir isso primeiramente, assim. Ela está comparando o Senhor com o seu dízimo. Da mesma forma que todas as vezes que você vem aqui tomar a Santa Ceia, você anuncia a morte do Senhor até que Ele venha, todas as vezes que você é um dizimista, todas as vezes que você vem e dá seu dízimo, você também está anunciando uma coisa. Todo o meu dinheiro é santo. Porque as primícias foram santificadas. Aí, irmãos, é o que Malaquias diz. Por vossa causa repreenderei o devorador. Sabe por causa de quê? Não é porque você foi obediente, mas porque você santificou os 10%. E os 10% fez todo o resto do seu dinheiro ser santo. Aquele que é santo, o diabo não pode tocar. Amém. Eu vou te contar um outro segredo. Se acontecer dele tocar, é melhor para você. Eu estou guardando essa pregação para mais para frente, então só ouve agora, esquece, para ficar bonito depois. Todas as vezes que o diabo mete a mão no que é seu, ele já faz com muita raiva do que ele está fazendo. Eu não sei, eu nunca perguntei isso para ele, mas eu imagino. Você sabe por quê? A Bíblia diz que todas as vezes que algo te é roubado, você é restituído. E a restituição é sempre em dobro, ou às vezes mais. Eu vou te mostrar como é que era a restituição de quando era uma ovelha que era roubada, de quando um boi que era roubado. Era sempre muito mais. Então o diabo, quando ele te rouba, ele já rouba sabendo, me dei mal. É só para te passar raiva. Porque se na hora que você passa raiva por perder alguma coisa, se na hora que você passa raiva, você entra em agonia, desespero, você começa a perguntar, por quê, Senhor? Aí ele fala, só o que eu preciso, vai pelo caminho da lei, meu filho. Vai, começa a questionar por quê, porque quem vive do porquê é quem está debaixo da lei. Começa a perguntar, porque aí você entra debaixo do caminho da lei, sai debaixo da graça, aí não flui mais, aí cumpriu o que eu quis fazer na sua vida. Se alguém te roubar alguma coisa, deixa eu trocar minha frase. Se o diabo te roubar alguma coisa, seja financeiro, seja saúde. O diabo quis tocar na minha saúde essa semana. Eu fiz uma oração ontem. Falei assim, Senhor, só pode ser que o Senhor está me dando mais uns 20 anos de vida. Uma gripinha dessa que ele me põe só pode redundar em bênção na minha vida. Porque põe a gripe para me segurar. Aí eu falo, agora que eu vou mesmo. Agora que eu embirro. Agora que eu vou pregar, vou preparar a palavra, vou lá em... Amém? Amém. Meu corpo não queria. Hoje eu já não estou ruim mais, não. Hoje você pode me abraçar, você não vai pegar mais nada, não. Só ficou essa voz de pato. Mas você está entendendo que se a primícia for santa, o resto todo é santo? O dízimo representa o todo. Quero ler uma frase muito interessante para você. Mas antes de ler, eu vou te dizer que muitas pessoas resistem a dar o dízimo porque elas dizem que tudo que elas têm pertence a Deus. Tudo que eu tenho já é do Senhor. Escute a seguinte frase. Imagine, Fernando, se eu pegar você para fazer uma historinha, você reagir, vocês vão ficar chateados comigo? Não? Imagine, não vai não, né? Imagina que o Fernando chegasse na esposa, na Gil, e dissesse assim para ela, meu amor, tudo que eu tenho é seu. Por que você fica querendo separar um dia para nós ficarmos juntos? Todo o meu tempo é seu.
Como é que você ia ver isso, Gil? Com bons olhos? Você ia ver com bons olhos? Ia falar que que ele não precisa te dar um dia para você? Não. A mesma coisa se aplica a eu e você falar para o Senhor, Senhor, eu não preciso dar dízimo, tudo que eu tenho é do Senhor. Eu não preciso ofertar, tudo que é meu é teu. E até canta a música, teu, teu, tudo é teu, teu, teu. Né? Deus trabalha com essa questão de representação. O dízimo representa o todo. Você vê que isso é tão sério que Tiago, ao falar da lei, Tiago 2,10, ele diz assim, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porque Deus trabalha com essa representação. Dez mandamentos que estão lá na Bíblia, os que estão no Novo Testamento, eles representam toda a lei. Mas o interessante é que você vê que Jesus vem e resume os 10 em quantos? Não, primeiro ele faz, vamos devagar. Ele resume os 10 em 2. Ele diz, amarás a Deus acima de todas as coisas e a seu próximo como a si mesmo. Jesus cumpre o ministério dele aqui na terra, morre, vai para o céu, ressuscita, vai de volta para o Pai. E aí João vem e prega dizendo, novo mandamento vos dou, que vos amei como ele vos amou. Você vê que a Bíblia começa com um monte de mandamento. Ela termina com um só. Que vocês se amem como ele vos amou. Esse é o grande mandamento. Sabe, irmãos, todas as vezes que eu dou dízimo, vou contar para você que às vezes eu penso, eu falo, Senhor, o meu dízimo de alguma forma, ele tem que abençoar a igreja. Ele tem que redundar num aparelho de som novo, numa câmera nova. Ele tem que fazer algo para poder ficar melhor. Senhor, a gente vai ajudar alguém, vai alcançar, alguém vai ser transformado, essa palavra vai chegar em algum lugar. Eu quero hoje te estimular a ter sempre esse canal aberto. No português, bem claro, ser uma mão aberta. Mas ser uma mão aberta consciente do que está fazendo. Eu vou te dizer uma coisa, você é casado, você, seu marido, você, sua esposa, vocês têm que estar no mesmo barco. Para que eu nunca esteja num barco diferente lá em casa, sabe o que eu fiz? Eu falei, mulher, você cuida dos dinheiros. Aí eu não tenho que saber de nada. Às vezes eu ligo para ela, o que é esse negócio aqui que você gastou aqui? Só checando, amor. Só checando. Amém? Então a frase. Cristo é as primícias. Uma vez que as primícias ressuscitaram, temos a garantia de que toda a colheita vai ressuscitar também. As primícias são o dízimo. Uma vez que o dízimo é abençoado, todo o resto é também abençoado. O que vai acontecer ao seu dízimo, vai acontecer com o resto. Eu vou pular, que eu quero encerrar. Vamos lá para Gênesis 14, verso 17 a 23. Após voltar Abraão de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, diga pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abraão e disse, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abraão, dá-me as pessoas, e os bens ficarão contigo. Mas Abraão lhe respondeu, levanta a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra. E juro que nada tomarei de tudo o que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas, eu enriqueci a Abraão.
Por que Melquisedeque apareceu a Abraão só aqui? E não foi em nenhum outro momento? Por que foi depois que Abraão vai para a batalha contra os 5 reinos, para tirar o sobrinho de lá, né, Ló? Por que não foi antes? Eu vou te dizer por quê. Eu creio que a razão disso é porque foi esse o momento que o rei de Sodoma veio tentar Abraão. Foi nesse momento que ele veio dizer, me dá as pessoas. Ele falou, a Bíblia diz que ele levantou a mão. No original é halal, que na verdade significa isso aqui que eu estou fazendo. O que você está vendo aqui? Vamos ver se alguém vai ter revelação. 10. Abraão recebe o pão e o vinho de Melquisedeque, que é um tipo de Cristo, e ele vai dar o 10. Ele dá o dízimo. Ele dá o dízimo dos despojos da guerra. Todas as vezes, Deus vai sempre exigir o 10. Você vê que quando Israel sai, que eles atravessam o rio, qual que foi a primeira batalha que eles enfrentaram? Quem lembra que cidade que era? Os muros de quê? De Jericó. E aí eles vencem. E a Bíblia fala que não era para eles tocar no quê, Eliana? Nos despojos. Deus disse, os despojos são meus. As outras cidades que vocês vão conquistar é de vocês. Mas o primeiro é meu. Tem coisa que Deus não abre mão. Se eles tivessem tocado nos despojos, sabe o que ia acontecer? Não iam vir as outras. Deus só criou o dízimo, filho, para abençoar eu e você. Para mais nada. O rei de Sodoma disse a Abraão que ele poderia ficar com as riquezas. Mas Melquisedeque abençoou Abraão, dizendo que o Deus Altíssimo possui os céus e a terra. O diabo pode oferecer riqueza, como ele fez até para o Senhor. Lembra que ele levou ele para um lugar alto e falou, te dou os reinos do mundo e as suas riquezas. Não é que Abraão não queria ser rico. Ele só não queria enriquecer às custas do rei errado. Interessante que a Bíblia não diz que Melquisedeque serviu o pão e o vinho para Ló. Mas Ló estava com ele, não estava? A palavra de Deus diz que Ló seguiu qual rei, irmãos? O de Sodoma. Ele vai parar lá. Ele foi parar no rei que queria que Abraão desse as coisas para ele. A Bíblia diz que quando Sodoma foi destruída, o que aconteceu com os bens de Ló? Tudo foi destruído. Mas Abraão se tornou cada vez mais rico. O princípio aqui, querido, é seja fiel com aquilo que o Senhor diz para você ser fiel. Eu tenho falado essas coisas, eu vou dizer para vocês. O Senhor me deu um encargo, o encargo de ensinar, de pregar. Eu tenho tentado ser fiel a Ele. O Senhor te deu um encargo, Eliana, de ministrar louvor, seja fiel a Ele. O Senhor te deu, Fran, seja fiel a Ele. Vou dizer uma coisa para vocês. O meu jeito de conversar com as pessoas não pode, se bem que pode, porque eu sou pastor, né? Mas eu não posso nunca me alegrar mais com qualquer outro tipo de conversa do que essa que eu tenho aqui. Essa que eu tenho aqui é aquela que o Senhor confiou nas minhas mãos. Ele disse, vai e faz. Eu posso ir para sua casa, bater papo com você, mas não pode nunca. Isso é algo que me alegra muito mais do que fazer aquilo que o Senhor confiou nas minhas mãos. Acho que o que eu estou tentando dizer, talvez as palavras estão fracas aqui, mas se alguém me chamasse para ser locutor de rádio, vamos dizer assim, eu posso até ir lá ser. Minha voz não é das boas, não, somente agora, mas o Senhor me chamou para ser pregador da palavra, e eu me dedicar muito mais a ser locutor de rádio do que pregador da palavra, alguma coisa não está certa. Se eu tiver muito mais energia para ser locutor, se eu tiver muito mais disposição, fizer com melhor empenho,
aquilo que o Senhor confiou nas minhas mãos e nas suas, a gente tem que fazer com excelência. Amém? O 10, ele confiou nas suas mãos. Tem que ser feito com excelência. Você vê que uma das características lá de Abel e Caim, a Bíblia diz que Abel trouxe do quê? Das primícias do rebanho. Mas quando vai falar de Caim, a Bíblia começa dizendo assim, depois de um tempo, Deus já olhou aqui e falou assim, não é assim, filho. Para mim, ou é o primeiro, ou não me serve. Amém? Fique de pé. O dízimo não é para todos. O dízimo é somente para crentes do tipo Abraão. Jesus não serviu a ceia para a multidão. Ele serviu para quem estava ali caminhando com a graça já há um bom tempo. Amém? Tem coisas que você tem que entender. Eu sou muito privilegiado de ter. Eu vou te dizer, você é privilegiado de estar nessa igreja. Aprenda a valorizar os tempos, os lugares, as frequências, os momentos de Deus na sua vida. Tem uma música que eu gosto muito, que o Diego vai colocar. A Bíblia diz que no caminho de Emaús, 2 discípulos vinham andando, de repente o Senhor se aproxima deles e eles não reconhecem nem a fisionomia e nem a voz do Senhor. E o Senhor vai discorrendo algumas coisas ali com eles, mas de repente o Senhor chega na casa e ele faz algo. Ele pega o pão e parte. E na hora que ele parte, a Bíblia diz que os olhos deles se abriram. A minha oração está aqui na palavra. Você vai ler depois. É que ao tomar a Santa Ceia hoje, os seus olhos se abram. Se tiver alguma escama, que ela caia. E que você tenha a revelação daquele que te amou primeiro. Sabe? Meu papel é ensinar, irmãos. Eu não critico ninguém por não vir no culto porque está doente, porque está cansado. Mas eu vou te dizer a verdade. Pastor, você nunca deixou de vir no culto porque você estava doente? Já deixei. Mas eu vou te falar pelo real motivo. É porque as pessoas têm medo. Elas não querem chegar perto de quem está tossindo. Elas não querem chegar perto de quem está espirrando, de quem está com dor pelo corpo. Não é assim, irmãos? Mas eu vou te dizer que se eu pudesse, eu vinha, porque eu sei que aqui tem poder. Sabe, não é aqui, nesse prédio. Isso aqui, irmãos, isso não é nada. Mas é quando o povo se reúne. Cura é liberada, bênçãos são liberadas. Vamos cantar essa música? Põe ela do começo para mim, Diego. Quem é que vai me ajudar com a Santa Ceia hoje? Pode ficar por